Já começou MDcast, o podcast da Modelo Design. Olá pessoal, hoje temos aqui a segunda parte do nosso podcast Guerra Civil, tá? Ela ficou grande, mas ficou legal, então aproveitem, espero que gostem, tá? Tem uma boa diversão. Solta a vinheta. Então, a morte do Golias, ela foi basicamente isso, cara. Teve o Richards e os amiguinhos inteligentes dele. Eles fizeram um robô com o mesmo poder do Thor. O androide, né? O robô era despirocado, né? Ele tava lutando. Ele tava lutando. No calor da batalha. Que um ser humano, entre aspas, né? Ele sobrou saber que era um robô? Até uma certa altura. Isso, o robô, assim, literalmente, você via que ele era estranho. Você via que o Thor, apesar dele ser... Porque o Thor é idiota. A gente sabe disso. O Thor é idiota. Ele não tem medida para as coisas. Ele não tem medida para as coisas. O Thor, quando ele chega para acabar a brincadeira. Tem Thor e tem Thor, né? Mas a gente sabe. Continua, né? Agora, bem com isso, não. E aí, o Thor, quando ele chegou ali, que ele, se eu não me engano, uma das falas dele é essa. Ele chamou os heróis de vilões, ele falou alguma coisa assim, se eu não me engano. Então, o que aconteceu? No meio daquele embate, o Golias entrou na defesa de alguém e o Thor matou ele. Ou seja, o androide matou o Golias ali. O Golias entrou na defesa do próprio capitão, que estava estourado e aí estava querendo tirar dali. Isso, e aí o Golias realmente, ele é um herói poderoso? Ele é, mas ele não é. É um personagem desconhecido. Exato. E aí ele acabou morrendo nesse embate com o androide. Só que isso gerou teve consequências nos dois lados, no lado Capitão América e no lado Homem de Ferro. O lado Homem de Ferro, ele diz, essa insanidade tem que acabar. E aí o defeito do Capitão América surge ali, porque ele diz, essa insanidade vai ter que acabar desde que haja liberdade. Ele não queria mais saber de pensar ali em conversar. Mesmo que seja conversar com os braços algemados, né? Ele não queria saber mais de conversa, mano. Ele queria botar mesmo o negócio pra quebrar e acabou. Você entendeu? Ali eu acho que ele ficou bem com o espírito de vingança, né? Sim, ficou, porque ele achou que foi culpa do pessoal do Stark a morte do Golias. Porque teve... Foi. Mas a gente tem que crer também que se eles não estivessem lutando ali, o Golias estava vivo. Então, não, mas é que até então... Eu acho que o embate seria inevitável. Não, mas é que até então a luta entre eles dois, ainda que fosse física, era uma disputa, não era uma repressão policial, não era uma coisa, ou eles estão indo no tudo ou nada. Quando houve a morte, ele viu e falou, vidas estão em risco. E vidas estão em risco, ele vai proteger ao máximo. Não foi nenhuma retaliação, mas foi o quê? Se agora eles aparecerem, eles estão vindo preparados para matar. Pra levar a gente de qualquer jeito. Esse foi o meu ponto de vista. É que eles veem como se você mandasse os policiais, mas você não tá mandando mais policiais com bala de borracha. Isso. Então, aí você, não tem conversa. Até então a gente tava só, trocando sopapo, te deu um soco, você veio, dispara um raio no meio do peito. Defendendo ideias, no caso, né? Só se batendo, mas defendendo ideias. Na camaradagem, pô. E Um ali, soquinho no osso na camaradagem. E ali pros dois lados... Era um treino, era um sparring. E aí, pros dois lados, foi a gota d'água, né? Porque o Homem de Ferro disse que aquilo tinha que acabar, o Capitão América cagou pra isso. Então, ele tava puto, porque o Golias morreu. E a forma do Homem de Ferro no ter que acabar é no sentido de, agora a gente não pode simplesmente convidar eles para se registrar. Isso. Agora é o quê? Se você não tá com a gente, você vai ser preso. Isso. Ponto, acabou. Então, acabou a paciência, né? E nessa hora
foi que aconteceu do Homem-Aranha se questionar? O Homem-Aranha falou, opa, peraí, eu já mostrei meu rosto. Já atacaram meus familiares, porque não são os familiares, né? Pegaram uma aluna dele. Pegaram uma aluna do Parker, que ele é professor de colégio segundo grau. Então, não, mais uma coisinha que é importante a gente lembrar. Uma pessoa do cotidiano fica, né? Não, porque, tipo... Ele protege todo mundo. No grupo do Homem de Ferro, até então você tinha alguns heróis, as equipes estavam meio equilibradas, e a SHIELD, se eu não me engano, ela uniu os vilões, criou os novos Thunderbirds e falou, vamos engrossar nossas fileiras. Então, tipo, vocês estão contratando o Mercenário, o Venom, tipo, o vilão casca grossa pra ir lutar contra nossos amigos. E o Homem-Aranha meio... Aí teve um desenrolar em tramas paralelas, né? Porque a história principal aconteceu no arco da Guerra Civil, mas ele se desenrolou por 117 revistas. Então cada grupo tinha um desenrolar dessas histórias. Na história do Homem-Aranha, até que ele lembra o passado com o tio dele, com o avô, não sei o quê, ele olha pro Red Richard como se fosse um parente dele, né, mas extremamente bitolado, que é mais ou menos o que o Red Richard foi, que um cara que luta contra o Galactus, sabe? Pega um Doom da vida, vida toda. Tudo bem, eu entendi que eles tinham que apagar o personagem, porque... Mano, é disparo. Se ele realmente estivesse lutando com o coração ali, ele tinha acabado com a Guerra Civil. Ao meu ver, é igual o Doutor Estranho, ele teria acabado com isso. Qual personagem? O Red Richard. Ele é tão poderoso assim? O problema é que a inteligência ele dele é a maior mente transcende... da Marvel. Ah, sim, no caso, a mente não dele transcende... A mente dele é estúpida e ele, pelos vilões que ele já enfrentou na história do quarteto, não ele é. seria assim. Não é Dr. Octopus, não é um ladrãozinho de Eu não Marvel. sei se você sabe, mas o Galactus, ele é um dos seres primordiais do universo. Só. Ele é só um dos 5 seres primordiais do universo. Só. Não, e tem uma explicação, não sei se foi o Warren Ellis que escreveu, que até então a gente sempre achava que o poder do Red Richard era virar elástico. O cara é elástico e ele é inteligente. E depois foi ver que a mente dele é elástica. Então, tipo, não tem limite pra inteligência do cara, por assim dizer. Então, Isso absurdo. quando eu penso, falo, mano, se fosse realmente no quadrinho do cara, pra ele falar, quem é o mais pica das galáxias, o Senhor Fantástico é o primeiro. Dos que ficaram ali. Porque os Vingadores protegem contra a ameaça global, né? Homem-Aranha, a galera Raia-Milda protege com um ladrãozinho do bairro, mas quando mexe com o tecido da realidade, com viagem do tempo, com coisa que não tem como você combater, você vai chamar o Quarteto Fantástico. Entendi. É a primeira família, mas os caras mais... Mas como você disser, eu acho que ele ficou meio... O que é justificável e pra ele não ter... Ele não entrou de coração. Exatamente. Porque ele tava não fez mais porque ele não quis. Porque do outro lado tava cheio de amigo dele. Não só. E não só amigo, depois da Mas a mulher, eu acho que também Exato. porque ele questionava muito o lado que ele estava assim. Então, exatamente, ele não queria, ele não queria. Ali ele viu a possibilidade de usar a mente dele pra fazer aquele ciborgue, porque ele só pensava naquilo. Então, ele encarou como se fosse um problema matemático. Exatamente. Ele não pensava nas consequências. E o que a Su falou pra ele. E depois ele teve que arcar, ele teve que lidar com a situação toda da mulher dele pro outro lado. A questão Entendeu? emocional. Que a questão emocional pesou muito pra ele na história. Então, ele perdeu a mulher dele, pelo lado que ele tava. Será que é isso mesmo? Mas ele não quis abrir porque mão fez ele questionar, do né? ciborgue, entendeu? Por quê? E mesmo Porque assim, ele é... o Richards não largou a causa dele. Ele continuou Então, ali. eu acho que foi por conta da ciência. Será? Pra mim foi igual House. É mais desafio matemático. Tem um aqui aqui, eu tenho que solucionar esse problema. E não quero saber as repercussões sobre isso. Muito, mas a ciência é mais forte do que o coração. Exatamente. No caso Normalmente dele, é a grande queixa da Sue Storm, né, pra ele. que ele nunca deu a atenção devida pra Então, ela. Porque ela divide ele com a ciência. Então, basicamente, o que começou a mudança de lado do Homem-Aranha foi ver o Golias morrer, foi ver que a SHIELD e o lado dele, no caso, que é o Homem de Ferro, estava contratando inimigos, ou seja, vilões, para se juntar à causa do Homem de Ferro, já que os heróis estavam tendendo pro Capitão América. Sim, quando teve a morte, muita gente acabou desistindo do registro e falou, não quero estar do seu lado. Mas aí tem uma coisa importante para ressaltar.
o objetivo que o Homem de Ferro estava brigando era até certo ponto uma coisa, mas assim, a intenção, pelo que eu tô vendo da SHIELD, era outra, do governo era outra. Então, assim, qual o questionamento? Olha, eu tô nesse lado lutando por isso, mas tem isso aqui. E aí começou a ter a Mulher Invisível, o Homem-Aranha, a pensar todos esses que casos ainda de debandada começou a deixar... Vou pro outro lado, porque desse lado eu sei que tem você pensando nisso, Homem de Ferro no caso, mas tem tudo isso aqui que já levou mais a morte do Golias, então eu vou sair dali, porque não tá tão certo, não tá tão limpo, né? E se você pegar, por exemplo, a ideia do Homem-Aranha, se você pensar, pô, a SHIELD tá contratando, tipo, Venom, o Venom bate no Homem-Aranha toda semana. Foi a quantidade de coisa errada que começou a entrar. Então você contrata um camarada que deveria estar preso pra prender pessoas que não deveriam estar presas, que são meus amigos. E aí, assim, o que acontece? A SHIELD vai fazer o que com esse Venom depois? Que ele prender meus amigos? Então, aí a SHIELD vai abonar o que ele fez? Aí a SHIELD fala que vai prender, que assim que eles terminarem o serviço deles, vai voltar eles pra cadeia. Não faz sentido. Então não faz sentido. Os próprios vilões, por exemplo, quando o Homem-Aranha viu isso, resolveu sair fora e a SHIELD chamou esses vilões, foi o Abutre, né? Foi o Abutre, foi o Halloween. Polichinelo. Polichinelo é o Halloween pra cima do e falaram, olha, pega ele. Eles falaram, com prazer. Porque já teve um desdobramento antes, que teve uma briga do Capitão América com o Homem-Aranha, com o novo uniforme, porque quando ele aderiu ao lado do Homem de Ferro, o Homem de Ferro foi lá e falou, agora vamos dar uma arrumada aí nessa sua roupa, que você, né, você não pode ficar lutando só não dá pra brincar assim. De roupa normal, né? Aí meteu uma armadura, tinha vários adereços, tinha óculos especial, protetores pra ele não aspirar veneno na máscara, tinha aquelas patinhas dele completamente high-tech, né? A patinha ficou pronta. E o Homem-Aranha Ultron, tá ligado? Então, e aí teve esse embate que antes dele mudar de lado, depois que ele se revelou, depois da morte do Golias, ele e o Capitão América foram conversar, eles acabaram brigando, e o Capitão América falou, você tá contente com isso que você fez? A sua esposa está contente com essa sua decisão? Porque você está colocando pessoas em risco. Tipo, acorda. Um cara que existe há 50 anos na história do personagem, na história do universo, ele falou, acorda, ó, o que você está fazendo? Porque essa é a parte legal das histórias do Homem-Aranha. Tem a parte ripada, né? A parte de zoeira, do cara que tá sempre brincando, sempre falando piada e tal, mas ele convive com problemas de adultos. Um problema de gente real. Quando você comete um erro, seu tio morre. E ele sabia. É simples assim. O Capitão sabia que com o Homem-Aranha tem diálogo. Por Sim. mais que ele não é obstinado. O Stark é intransigente, a gente sabe disso. Ele é bem intransigente. Ele só vê o problema como uma matemática. Ele literalmente. Sim, aí aconteceu isso. O Homem-Aranha, o Peter, conversou, né? Com o braço, mas conversou com o Capitão América, ouviu o ponto de vista dele, e aí chegou e foi conversar com o Tony. Tony, o que tá acontecendo? Você quer saber? O Anthony Stark chegou, vestiu a armadura. Por que você tá vestindo a armadura? A gente tá só conversando, estamos trocando ideia. Ele falou, não. Porque dependendo da sua posição, dependendo do que você decidir, do que você está pensando, porque ele já estava monitorando o Homem-Aranha, ele monitora o Homem-Aranha. A nossa conversa vai ser completamente diferente. Aí ele levou ele na zona negativa e falou, é aqui, todo mundo que está contra o registro vai ficar preso. Mas por quanto tempo? Não importa. Mas e o direito dessas pessoas? Também não importa, que a gente não está mais em solo americano. Isso. A gente não está mais nem na Terra. Nessa hora o Homem-Aranha falou, você tá errado. Ele falou, não. Ou seja, no caso, aí o Homem de Ferro já tinha perdido toda a motivação inicial dele. Sim, começou a ele viu um fim, e pra chegar àquele fim ele não viu medidas. Porque na cabeça dele já não importava mais o que o Capitão América achava. Porque você não vai vencer na conversa. Se você tenta criar um diálogo. A sequência já tinha ido muito longe. Você tem um diálogo democrático. Você decide se registrar? Não. Eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer. Mas você é uma arma de destruição em massa. Você não vai se registrar? Não. Ele não pode simplesmente, eu recebi uma ordem do governo. As pessoas querem que eu tome uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão. A decisão dele foi, então eu vou tirar você da mão. Porque já tinha inspirado o prazo que o governo deu de 24 horas para os heróis decidirem se registrar. Porque a hora que inspirou o prazo,
uma das coisas legais foi o Luke Cage conversando com a esposa dele. Jessica Jones, ele chegou e falou assim: olha, eu vou ficar do lado do capitão. Eu não posso ficar contra o capitão. Como assim? Aí a Jessica falou: mas todo mundo sabe que você é o Luke Cage, você usa seu nome. E a gente agora não pode sair simplesmente dando porrada, porque a gente tem uma filha. E se acontecer alguma coisa com a nossa filha? Aí o Luke falou: olha, eu acho que a gente pode fazer a coisa certa sem botar registro, sem ser um cachorro do governo. Foi justamente na hora que chegou um agente do governo falando: ó, falta 10 minutos para terminar o prazo. Ele tava dentro da casa dele, ele não... Teoricamente ele não tava usando os poderes dele. Exato. Mas ele tem os poderes, ele não tem o que fazer. O cara ele falou: ou você registra dentro da casa dele, ou te tiro. E intimou ele dentro da casa dele a se registrar. Aí você vai fazer isso com o Luke Cage, cara? Você não vai fazer isso com o Luke Cage. Luke Cage arrebentou o cara de porrada e a Jessica Jones ali decidiu mesmo ir embora com a filha dela. Registrou provavelmente e foi-se embora. Ela falou: vou me registrar, mas não vou seguir o governo. Que era isso que ela tá tentando falar. Que foi legal nessa série, foi isso. Cada um tinha um argumento, um ponto de vista, falou: você pode se registrar e não lutar mais contra o crime, isso, por assim dizer. Só que ele não queria, o Luke Cage era um herói. Pendurar a chuteira, O literalmente. Luke Cage era o herói, ele falou: a gente limpou aqui Hell's Kitchen. É que ela foi no caso do... juntou o último o agradável. E ela não queria mais fazer mais então disso, você por conta da filha. Então, Não é só por conta da filha, Ela é nunca por conta quis da ser família. vingadora, né? Ela nunca quis ser uma vigilante. Ela teve o nome dela de Safira lá, meio forçado. Então, ela não quis ser. não era a história da personagem. Então, pra ela, tanto fazia. Pra Então, ela, basicamente... Agora o Luke ele é muito defensor, ele é muito heróico. Ele é herói demais. Agora, o Homem-Aranha, voltando no Homem-Aranha, ele mudou de lado justamente por isso. Quando ele foi dialogar com o Stark, que o Stark tava de armadura, ele olhou pro Stark e falou: ah, é assim? Nós vamos conversar armado? O Stark falou: nós vamos conversar armado porque não tem conversa. Aí foi o que o Santiago falou. Levou pra zona negativa, mostrou o que esperaria ele se ele não ficasse onde ele estava. Aí o Homem-Aranha pulou, né? Aí o Homem-Aranha pulou, ele falou: como é que é, meu amigo? Você tá achando que você vai falar assim e tá tudo de boa? Não vai. Aí o Stark mostrou pra ele o contrário. Ele falou: você acha que eu ia te dar uma roupa sem botar um controlezinho nela? Porque os dois começaram a sair na porrada. E ele travou a armadura dele. E aí quando ele viu que o Homem-Aranha, que a armadura do Homem-Aranha não respondeu exatamente, aí o Homem-Aranha virou pra ele e falou: você acha que eu ia usar uma armadura que você deu sem ter fuçado nela antes? Sem ter criado um código pra quebrar o seu código. Exato. Os dois são então, e aí, dois são cientistas, não é? A coisa é que, querendo ou não, a gente sabe que o Stark, ele já vem lutando há muito tempo, então ele tem, vamos colocar assim, junto com o Richards, ele enfrentou desafios cósmicos. Sim, não. Então o Stark, a gente sabe que a condição dele de luta é maior que a do Spider-Man, naquele momento. E o Spider-Man realmente saiu meio magoado ali. Não, né? Magoado e meio. O Stark pegou ele de jeito. Fora isso, os vilões que a S.H.I.E.L.D. mandou atrás do Homem-Aranha pegaram ele de jeito. É aí que entramos num tópico bem delicado do nosso podcast, que se chama Justiceiro. É aí que começa basicamente um problema que mostra o lado do Capitão América, o lado insano do Capitão América, né? Que foi assim: o Justiceiro salvou o Homem-Aranha daqueles dois vilões, ele salvou o Homem-Aranha ali, levou o Homem-Aranha ao QG dos Vingadores Insurgentes e foi questionado, né? O Capitão América viu ali o Parker. Pode falar. Só dar um cortezinho que a gente fala, não, que o Justiceiro ele salvou o Homem-Aranha. Só que a gente tem que lembrar qual que é a essência desse personagem. Não tem essência. O meu lema dele. O meu lema é matar criminosos. Justiceiro então, em inglês é Punisher. O Justiceiro não salvou o Homem-Aranha, o Justiceiro matou os vilões. Então, exatamente, você colocou a frase. Então, mas ele que tá. Eu ia chegar. A consequência foi salvar o Ele matou o vilão e viu o Parker ali no chão pisado. É, porque a mente do Justiceiro é essa, é 2 mais 2. Eu mato vilões.
Se os vilões agora estão ajudando alguns heróis, então eu tenho que matar esses vilões que estão junto com os heróis. Porque pra ele é intransigente ao quadrado. Sim, com ele não tem é... conversa. Mano, você ele é você certo. faz o Tem mal, conversa. você não tem direito a nada. O seu direito é caixão. Prego e olhe lá. Se você tá com os heróis, pra mim tanto faz. Você continua sendo vilão. Todos os heróis que estavam junto com o Capitão América sabiam disso e questionaram o Capitão América. Olha, Ficaram indignados a hora que o Capitão América falou, eu quero a sua ajuda então. Você é louco? você vai pôr esse O cara. cara mata tudo e qualquer coisa. Mas... Aspas. Mas... Não tem. Não Mas- tem aspas Não com tem. graças. Tudo e qualquer coisa não. Se for vilão, ele De vilão, Sim. exatamente. De vilão. Mas aí lembrando que ele tem treinamento tático, ele é estrategista Exatamente. bélico. E Ele é um foi cara, justamente uma ajuda esse- forte. E foi justamente esse o ponto que brilhou os olhinhos do Capitão. Porque ele, querendo ou não, ele... tinha Eles toda são, essa eles são acho que do tática e mesmo tudo. universo, no sentido de... Sim, Ah, eles são, tanto que o Justiceiro, ele é extremamente fã do Capitão América, tanto Sim, quanto ele o é. Coulson, eu diria. Mas, não é? O Coulson. Então, o Justiceiro, ele foi de grande ajuda, porque ele invadiu um prédio que, pelo amor de Deus, o Ninguém prédio... Ele vai invadiu, ele conseguiu só todas as informações que eles precisavam pra prisão. Sim, ele invadiu o prédio e conseguiu as plantas da zona E o negativa. Batman dele? Ele deu uma de Batman ali. Ele é um... Literalmente, ele deu uma de Batman. Tem Ele a é o Bate-Família. Né? Então, nessa hora, o capitão foi questionado. O capitão falou, não, a gente pode contar com ele. E podia. Até o Justiceiro ver o que a gente acabou de falar, que foi o quê? Vilões junto com heróis. Foi quem? Foi os Caraveiro Dourado? Qual que é o outro vilão? É prova? Não, dois vilões aí. Tá? Eu só E sei a colando. resposta é... Porque os Caraveiro... É o show do milhão, é o show do vilão, tá É o ligado? show do vilão. Não consegue, né? Mas aí... Os Caravelho Dourado, junto com outro vilão, falou, olha, essa briguinha de vocês aí, o Capitão América, do Homem de Ferro, né? pô, tá atrapalhando, cara, o sindicato dos vilões. Ah, não, foi aqui o Cascavel. É isso? Não sei, chegaram dois vilões e quiseram se juntar a eles. Isso, porque tava atrapalhando o sindicato dos Exatamente. vilões. E aí Essa- o Justiceiro não pensou duas vezes. É a CUT esse Basicamente. A diferença é que ele não tem um justiceiro por aqui, então o justiceiro... Esse Caravelho Dourado e o Cascavel. Isso. E aí o justiceiro olhou os dois heróis, eu acho que não deu pra nenhum. Ele nem falou nada, né, meu? Não, Ele tirou duas virou luzes e direto. metralhou os dois. Ele matou os dois ali mesmo. Então virou e falou, o que foi? Rick Great. Assim? Não, ele não tem. Ele metralhou os dois. Ele não tem conversa, velho. Ele metralhou aí. O que foi? Que é diferente, porque no grupo do Homem de Ferro, quando chamaram os vilões, os Thunderbirds, mesmo os heróis sendo contra essa aliança, temporária ou não, tipo, o pessoal aceitou. Falou, ó, agora vocês vão ter a ajuda desse pessoal aqui. Ah, beleza. Não gosto de vocês. Ah, beleza. Ah, mas você tentou me matar semana passada. Ah, mas beleza. Agora a gente faz... Estamos tudo na mesma casa. Quando teve essa mesma situação do lado do grupo do Capitão América, tendo o Justiceiro junto com eles, chegou dois vilões. Pô, mas a gente, como o pessoal se uniu lá do outro lado, a gente quer se unir com vocês. Eu, tipo, meio que me rendo. Isso. Eu vou ajudar vocês, que eu tenho qualidades pra ajudar o grupo de vocês. E aí a justiça foi feita. Exatamente. O Justiceiro chegou, matou os dois com um tiro na cabeça. E nessa Aí, pra ele tá tudo hora, bem. Pô, o terça-feira, Capitão cara. América simplesmente surtou. O Capitão América surtou, cara. Ele é pró-vida demais. Exato, ele surtou, ele ficou doido. Ele espancou o Justiceiro, cara. Tipo o Chris Brown com a Rihanna. Bateu mesmo, cara. Eu posso falar isso? Não? Tem que cortar essa parte? Feito boi ladrão. Feito boi Não ladrão. pode falar do Chris Brown? Mas é o Chris Brown, tá? Não, porque aí você Você vai passar gosta mensagem dele. errada, velho. Aí a gente foi perceber, então, que aí aquele, entre aspas, vamos pôr assim, percebeu que o Castle era insano. Porque e aí o Capitão América mostrou que ele já não estava muito bem também. Porque ele pegou o Justiceiro de porrada, Maioga. mas desceu a lenha nele com tudo que dava. Ele destruiu o Justiceiro de porrada. Morreu? Justiceiro? Não. Mas ficou bem zoado. E nessa hora foi que começou o embate final. Porque eles invadiram, né? A superprisão lá na outra dimensão, né? Eles invadiram aquele lugar. Só que o Stark tava esperando. Fala.
Para, esse papo não vai ter fim. Exato. É que duas coisinhas antes que era legal falar sobre isso. Primeiro, quando eles se reuniram, logo depois dessa coisa do registro, e tá todos os heróis reunidos para tomar uma decisão, aparece o Vigia. Que isso é interessante, é um personagem... Mas antes, acho que você já vai falar do Vigia. Você não começou com a merda? Então fala o que o Vigia representa. Fala Então, que o Vigia é um ser cósmico que sempre que o universo está passando por grande mudança, ele aparece e vai meio que fiscalizar isso. Ele vai olhar o que está acontecendo. Entre aspas, né? Ele vigia isso, ele para e olha. Isso foi legal. Logo no começo da trama, do arco de histórias, ele apareceu e pouco antes deles invadirem a prisão, o grupo do Homem de Ferro tinha conseguido prender o Demolidor. Isso. E nas histórias antigas do Demolidor, do Frank Miller, eles sempre fazem uma jogadinha com ele e a religiosidade dele. Né, pelo fato dele ser um advogado e a mãe dele ser, né, uma freira, eles sempre usam esses elementos na trama, e quando ele é preso, ele tá só com uma moeda de prata na mão. Isso. Aí ele joga pro Stark e fala, agora você tem 30 dinheiros, Tem uma moeda de prata. sabe, que é como você é o Judas, né? E é legal isso. É legal pra quem gosta de quadrinhos. Mas é realmente legal porque ele olhou o Stark e foi... Quadrinhos de história. É legal. Um easter egg da Bíblia. Ali, basicamente... Easter egg da Bíblia. Começou aquela parte da Bíblia. Easter egg Easter egg da Então, a hora que eles vão invadir essa prisão e o Vigia aparece, a gente já sabe que não vai ser legal. Todo mundo entendeu isso, já sabe que não vai ser legal. Que aparece um monte de herói, né? Volta todos os poderosos, né? E o Stark tá esperando. Então, eles invadem a prisão, mas o Stark já tá lá com toda a galera. 300 pessoas. Inclusive os Thunderbolts. Os vilões. E aí que acontece a briga dessa primeira parte da Guerra Civil, porque é uma treta tão feia, meu. Incomoda, não sei vocês, como vocês sentiram, mas me incomodou ver aquilo ali. Entendeu? Incomoda, porque foi uma briga feia, cara. Nossa, e essa briga se estendeu pra fora da zona negativa. A treta foi lá pra fora, você tá entendendo? Foi pra fora porque a SHIELD resolveu fechar todo mundo lá dentro daquela merda. Isso. Aí, então, chegou pro... Eu não sei, é o manto, né? Virou uma rede, galera. Chegou e falou, pelo amor de Deus, tira nós daqui. Mas tira todo mundo, porque senão quem fica aqui nunca mais vai sair. Nunca mais A SHIELD ia jogar a chave fora fácil. Exatamente. Que pra eles era resolver todos os problemas. Exatamente. Aos vilões, aos heróis. X-Men ali, ó. Só ia restar quem eles já tinham sob controle. Então pra eles tava, né? E aí, pelo roteiro, a gente quer entender o seguinte. Vocês se lembram quando o Stark chamou o Homem-Aranha e falou, ó, aqui não tem a lei, mano. Aqui a lei sou eu. Na zona negativa. Aqui a lei sou eu. Ali a treta ia ter a morte pra todo mundo. Então, muito provavelmente, o roteiro jogou eles pra fora da zona negativa e colocou na cidade. Pra gente dar um freio. Isso. Pra dar um freio e colocar consciência na briga. Tanto que ali foi, pra mim, uma parte extremamente triste dessa primeira parte da Guerra Civil, que a briga se estendeu muito feio. E quando, logicamente, o Homem de Ferro, vamos falar a verdade, que no braço com o Capitão América é meio complicado. Homem de Ferro no braço com o Capitão América ali no X1 não dá. De tanto que não deu. Muita gente vai pra cima. Tanto que não deu. Ele no X1 ele tomou porrada. Não tem conversa, velho. E aí aconteceu o desenrolar da história que, pra mim, eu fiquei de boca aberta e fiquei me sentindo mal. Muito provavelmente como o Capitão ficou. Que a hora que ele foi dar um finish no Stark, que ele foi terminar com a briga, um cidadão agarrou ele. E aí outro cidadão agarrou ele. E outro cidadão agarrou ele. E algumas pessoas civis, eles entraram na frente do Homem de Ferro, defendendo o Homem de Ferro. Então, quem era o vilão? Porque você se torna um herói quando você defende alguém mais fraco que você. Isso aí é o conceito de heroísmo. É você defender alguém mais fraco que você. Defender o necessitado. Agora, quando esse necessitado se vira contra o herói, então quem que é o vilão? Essa foi a grande questão. Eu, basicamente, me senti muito mal vendo isso. Eu sei que é mancada falar isso, mas teoricamente o Capitão América estava se sentindo como um X-Men. É a nossa raça, eu tenho que defender a nossa raça.
E Ele ficou se tornou- marginalizado, né? Ele nunca eu acho que ele nunca ficou na situação de marginalizado depois que ele se tornou um soldado. Ele até já ficou na posição de marginalizado e ser caçado, mas uma coisa Mas é não ele. dessa forma. Não, porque até então ele estava defendendo os princípios dele, uma pessoa sozinha. E aí, quando foi meio o momento de clareza dele, de lucidez, que ele falou, por quem ele é, pelo que ele representa para os outros heróis, ele poderia continuar lutando e muita gente ia se sentir motivada a continuar lutando e defendendo o pensamento dele, só que ele falou, tô colocando outras pessoas em risco. Exatamente, que é a função do herói. É exatamente E aí defender as pessoas. Que ele falou, Mas eu não tenho estou defendendo as eu pessoas. tenho que parar, porque senão Estou ninguém vai só parar. brigando por brigar. Então, eu não sei, o que vocês acham? O que vocês sentiram vendo isso? Mostra essa cena aqui pra eles. Acho que não sobrou nada dele, por dentro e por fora. Não, ele fala aqui, ó, não é o capitão que está sendo preso. Tanto que ele tira a máscara. Ele tira a máscara e fala, vão prender o Steve Rogers. E é uma coisa completamente diferente. Não o capitão. Porque ele continua achando que ele, como capitão, é herói. Ele tá fazendo certo. Ele tá fazendo o certo. Mas como pessoa, ele Mas tá como errado. pessoa ele errou, porque ele não tinha mais discussão. Ele falou, a gente estava ganhando a briga, mas não a discussão. Então ele abriu mão ali. Todo o preceito de paz que ele pregou a vida toda, ali ele jogou fora. E aí o que eu tô falando pra você, que desde o começo, ainda que ele tenha feito da forma errada, os argumentos do Homem de Ferro estavam certos. Mas ele estava errado. Ele estava ideologicamente ele errado. fez de maneira errada. Sabe, mas... Ambos os lados fizeram de maneira Sim, errada. eles foram ao extremo. O capitão perdeu a linha, né? Ele perdeu o ponto-chave do que era proteção e defender, e se defender ou defender uma liberdade, e descambou. É aquela linha tênue, né? Entre o que é correto e o que você acha que é correto. Então, não, é uma Então, coisa que eu ele dá falei, uma se fosse descambada. vida real, logo no começo dessa discussão ele já teria se rendido. Porque é o quê? Você defende as pessoas que são ameaçadas por pessoas que quebram as leis. Só que então, o governo determinou uma data para entrar em vigor. Se você está indo contra essa lei, por que você está lutando contra outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você está fazendo? É isso que eu tô falando. Tipo, foi errado prender as pessoas e levarem para um outro planeta? Foi errado. Só que, existe uma lei. Se você fala que como herói você defende... É que assim, você tem que As pensar que nem pessoas sempre estão erradas. uma lei é sensata. E ele estava questionando a lei em si. Por exemplo, se a gente fosse seguir qualquer lei que foi feita na face da Terra, mulheres não votariam até hoje. Essa é a ideia. Eu acho que, pra mim, eu fico do lado do capitão porque esse é o mesmo princípio. Com essa lei, eles estavam tirando a liberdade e o direito de uma parte da população. E essa parte da população que ele estava defendendo. Não, eu também sou do Então, lado do capitão, mas... A única coisa é que no meio Não dessa teria que ser na pessoa, briga. ele desviou a mão. E na realidade, o que ele não gostou, a princípio, foi como essa lei estava sendo aplicada. Porque ela não estava sendo aplicada, ela estava sendo imposta. Exato, é o que eu falei. Faltou o jeito, faltou a educação, faltou, né, a diplomacia Então, e aí- na hora de falar. E aí, infelizmente, é aquilo que eu falei. Quando você tem seres muito poderosos, esses seres tendem a... Eles se sentem mesmo Exato. acima disso, né? Uma situação que eu vejo, olhando o contexto geral. Primeiro, o Homem de Ferro ele caiu de paraquedas uma hora, porque no caso Ele quem foi usado, intimou, né? quem intimou o Capitão América nem foi ele, já começou por aí. Aí o governo também já chegou, ficou, né, pressionando. O governo é Aí- organização pública. Extremamente Aí- oportunista. Exatamente. na Aí, coisa. dentro dessa situação, e ele foi tentando resolver as coisas, pode ter chamado pra conversar, ou acabou tendo um conflito, e aí ele acabou fazendo essa merda com o robô, que acabou matando Golias. Mas também para pra pensar que tem uma outra coisa. No caso do Capitão América, o justiceiro, chamado de louco. pessoas. No final das contas, os dois lados já estavam fazendo merda. Exatamente. Então, Mas- porque- Perdeu o mas propósito, né? Perdeu o propósito, só que ficou se ali. você vê a história toda, Se você fica vê do todos os lado pontos de um, de vista- Você fica sempre do lado de um, entendeu? Não, Mas sim. aí é onde eu falei, o capitão tinha tudo pra ter levado a história todinha do lado dele. Mas uma hora ele perdeu a mão. Ele
Ele se perdeu Exato. no meio do Capitão- próprio conceito. O Homem de Ferro, ele já caiu numa coisa errada. O Capitão começou fazendo coisa errada. Os dois, né? Não, Os eu dois acho que começaram. o Capitão começou correto e ele se desviou Então, em um ele momento. começou fazendo O coisa Homem errada. de Ferro foi levado a fazer o errado. Foi desde o início. induzido. Sim, Ele mas foi mesmo induzido. assim o Stark ainda estava com um pensamento amistoso. Os dois, tanto o Capitão América quanto o Homem de Ferro, eles se perderam no mesmo momento, que foi a morte do Golias. Os dois. Tanto Eu acho que o Homem de Ferro se perdeu antes. É. No momento em que ele começou a usar o Peter. Eu acho que foi no é momento que ali que já ele é ouviu mais isso. porque a mãe no velório. Eu acho que Então, ele foi ali que ele começou a... Meu, Mas que não é ele isso, não tá evoluciona certo, eu tenho que na curva e corrigir. Ele faz mesmo, ele usa as pessoas. O Ele Stark não sempre tem, fez ele não isso. tem esse escrúpulo, entendeu? A O pessoa Roger pra ele é tem. uma ferramenta. Né? Exatamente, já o ferramenta Capitão ele tem usa. esse escrúpulo, mas ele se perdeu no momento ali, talvez, do Justiceiro. Talvez, pode ser do Justiceiro. Eu vi a conclusão dessa história, que realmente é uma história muito boa, muito bem roteirizada. Mas aí que eu vi fica a questão. Eles trabalham muito bem a personalidade e a motivação de cada herói. Realmente fica muito vívido, né, muito claro como é que é cada um. Mas você não acha que os roteiristas meio que direcionaram a história para que você comprasse um lado? Claro. Sim, né? e no final das É contas óbvio. ele E aí pega eles isso mandam tudo, ó. E joga Exato. fora. É, Você e não fala tem voz de assim, ó, ninguém. Ou não. Ou não? Não, Tanto mas de um quanto do outro. eu acho que essa é a função do escritor, né? Exato. Porque Exato. senão Te seria conduzir. simplesmente um debate e falar, ó, esses são os fatos, você escolhe o que você quer fazer. Exato. E você sempre, como um bom ser humano, vai pender pro lado da liberdade. Não, ele fala, meu, um desses personagens vai ser o leitor. Quem vai ser o leitor? Porra, mano, quem mais se identifica com o leitor? Porra, o Capitão América. Ou o Homem-Aranha. E se a condução do roteiro fosse, no caso, quem colocasse os vilões em vez do Homem de Ferro fosse do lado do Capitão América? No Ele começo. fez isso, só que... Não, antes Não, no começo. no Os começo. Thunderbirds não fizessem parte Do do lado. governo. Eles sim juntassem lá junto com Será que não teria o tomado outro Capitão. rumo? Ia Eu ser acho muito que é difícil o difícil. Capitão América aceitar um vilão. Ia ser muito... Ele só não ia aceitou fazer... ali, ele só ia aceitar ali, no caso, correu o risco dele aceitar ali, porque ele já tá perdido na ideia dele. Eu Ele já acho que tava nem perdido assim, no eu acho que raciocínio. ele ia aceitar, ele ia mandar eles embora acredito. educadamente. Eu também acredito que ele não ia aceitar. Aconteceu algo já Mas semelhante. E aqui a gente falou um pouco por alto aqui o que realmente aconteceu. Quem começou a pesar a mão, mas teve um episódio do Capitão América que ele pesou a mão antes do Homem de Ferro. Que foi o quê? Quando eles estavam levando alguns heróis presos, eles foram lá, jogaram o cara do carro, ele deu um chute no cara, o cara saiu do carro, e eles transportaram, com o Vicano, se eu não me engano, transportaram o carro, e você tá interrompendo a ação do governo, a ação da polícia. Então, tipo, a gente fez uma ação, Então, mas você ele- foi lá e Eu pegou. não acho que mas isso eles- seja uma mão pesada dele. Não, porque ele estava... Ele Porque ele tá lutando. Ele tava defendendo. Ele tava Não, mas ele não tá defendendo ninguém. Ele Tá, tá lógico que tá. Ah, tá defendendo os heróis. Olha, Aquelas pessoas são cidadãos. ele sabia que esse pessoal que estava dentro do caminhão, eles iam ser levados para a zona negativa. Ele já sabia ali. Acho que não. Sabia. Ele sabia. E aí ele falou, não, Mas de já maneira sabia. alguma, não pode isso acontecer. Tanto que o Icano, ele ficou estragado. O capitão ficou mortificado na hora que ele viu o Icano daquele jeito. Só que ele falou, não pode deixar ir pra zona negativa esse pessoal. Você tá Porque maluco? Exatamente porque ele sabia que ia ser praticamente impossível tirar alguém de lá. Isso, Entendeu? então... Mesmo sendo o vilão, o herói ou não, ele falou, se entrar lá, como é que a gente vai tirar de lá? Então, ali naquela hora, no final, que o capitão, ele se deixa prender, ali ele entende aquilo que ele estava dizendo. Será que eu sou o vilão? E é isso que, E Emílio, ele, acontece ele no deixou- roteiro. Se você tá do lado do Homem de Ferro ou do lado do Capitão América, no final disso tudo, o roteirista pega a sua cabeça e enfia num buraco, mano. Ainda assim a história do cara, né? Exato. Ele enfia a sua cabeça num buraco pra você ficar mesmo indeciso. E é basicamente isso que O acontece. genial dessa Ele história te é faz- justamente Ele te faz entrar um pouco na ideia de cada um por cima, depois ele vai mostrando as entrelinhas e você vai criando identidade com cada um dos partidos, das veias que vai tomando a história. E depois joga É exatamente isso que a E história depois faz. joga tudo fora. Faz você pensar Entendeu? em tudo Mas como não, um mas todo. não joga fora, não. Ser honesta, Teve né? repercussões. Mas não joga fora por jogar. É o que o capitão fala. Eles estão prendendo o Steve Rogers, não o capitão.
Porque eu continuo sendo herói. Eu percebi, eu errei sim, mas eu continuo sendo herói. Eu continuo sendo um cara que tá fazendo ideais, certo, né? que tem ideal, que vai continuar lutando por isso. Mas A pessoa, Steve Rogers, perdeu a mão lá atrás e eu sou culpado por isso. É que Mas fala. eu acho que a ideia inicial, vamos dizer assim, do escritor em si, era mostrar pra todo mundo que a ideia é geral do mundo, que nada, vocês não podem Não é preto e colocar branco. nada preto e branco, o mundo é um monte de coisa cinza. Exato, é isso mesmo, a ideia Não, e é por isso que eu falo, quando vigorou a lei e falou, agora está errado você querer agir por sua própria cabeça, ele deveria ter recuado e falar, então beleza, como estilo, eu paro de ser o Capitão América por um tempo, vamos sentar, vamos conversar, vamos deliberar isso aí, ver se tem como Então, mas eu contornar acho que essa. assim, Olha que não ia ter história. Não, eu acho que ele não teria essa... É que ele não se Não colocou teria- como líder na história. Não, eu acho que Foi não Ele, levando. ele Como não ele pensou fazer isso? todas as consequências Eu acho que do. pelo jeito que foi imposto pra ele, naquele momento, ele não teria como ter essa posição. Foi uma Exato. pressão. Ele não assim. tinha como falar, Foi gente, vamos forçado. sentar pra conversar. Ele não tinha Foi isso isso. que eu falei, faltou a educação, faltou o jeitinho De de ambas falar as com coisas. ele, Mas aí que chegar tá. e A gente sabia, a gente Se percebeu o logo Homem de no Ferro tivesse falado começo. com ele, como seria? Ele tentou. De cara, mas assim, de cara, sem ter a SHIELD, não sei se foi o primeiro ou o segundo, mas agora naquele primeiro momento. Se ele tivesse ido Depois da conversar morte. com o capitão, muito provavelmente eles iam sentar, conversar e discordar. Mas, E Como a- ele sempre disse. exato, mas a coisa é que o governo, ele já chamaram Stark porque eles não queriam que o Stark ficasse basicamente No meio, em cima do O muro. Exato. governo, eu acho que fez a conversa de forma separada já com a ideia realmente de usar ambos, no caso usar o Stark. Se o É que Stark ele já tivesse sentado para conversar com o Steve, eles teriam conseguido em algum momento Sim. chegar Então, a uma numa conclusão decisão. pacífica. Porque o Steve, de uma forma geral, ele é pacífico. Muito. Ele é Ele ia diplomata. conseguir, vamos dizer assim, conversar com o Tony. Então eles separaram os dois pra isso. Por isso que eu falo que o Tony foi manipulado desde o começo. E ele não foi tratado como Tony Stark, ele foi tratado como um Homem de Ferro. Porque o governo, né? O governo ele é o seguinte, ele não queria a ajuda dos heróis. Ele queria o controle dos heróis e sempre quis. Sim. E os heróis, eles é assim, você vai tentar controlar alguma coisa que é mais poderosa que você? Não vai, porque o Stark já fez o governo de trouxa 50 milhões de vezes. Agora, Então ele tinha que trazer o Stark por boa vontade. exatamente, entre aspas, meio que pro lado forçado dele. ali. E eles conhecendo a história do Steve Rogers, eles sabiam que, na hora que a gente vai falar que a gente vai cortar a liberdade do pessoal, ele vai dar conta. Foi uma coisa pensada realmente nisso. Foi pensado. Por E a Mas gente uma sabe coisa que legal- o exército no país, ele é um órgão que luta pelo país, mesmo que tenha que lutar contra o próprio país. Mesmo Sim. que tem que lutar contra o povo. Exatamente. E aí o Rogers é assim. Uma coisa que eu achei legal, e é sempre bacana do roteiro, eu acho que a melhor decisão foi praticamente que um empate. Praticamente. Porque não tinha outra Um solução. empate. Porque assim, A olha só, prova final do cinza. exatamente. Se ele toma, agora pensando até pelo lado comercial da coisa, se ele toma um partido de um do outro, vai ter muita reclamação, pode cai público, é uma seção de coisas dentro disso. E lógico que vai ter pano pra manga pra outras coisas. A coisa, mas teve um, do Homem-Aranha, né? Sim. teve um risco final muito ali. grande. Foi implementada a lei. Ela tá em vigor. Mas As aí pessoas ficou- foram Ficou registradas. pelo lado do governo uma ideia desse jeito, não Sim, ficou mas oficialmente pela ideia do Homem de Ferro. exato, não ficou pelos heróis. Mas Exato. a lei em si, Teve uma resolução. exato. Mas por que, Ela que ele foi colocou implantada, isso? Porque ela foi ele já levada tinha uma a- história semelhante dessa aqui antes. Não, então, é aquilo, como você falou. O autor, quando ele escreveu, na hora que aconteceu, as pessoas morreram. Isso é um ponto. Tipo, em toda a história que a gente contar daqui pra frente, as pessoas morreram. Em todas as histórias que a gente contar daqui pra frente, a população queria uma resposta sobre isso. Heróis têm que ter registro ou não? Muita gente falou, tem que ter. Então ele, eu tenho esses dois cenários. Não daria pra ele ser totalmente, acabar e falar, então, antes do pessoal entrar na prisão, todo mundo que foi contra ou tá preso ou tá trabalhando pro governo, porque você mata a história. Falar, é isso aqui, agora é um estado de sítio, né, de dinastia M. Todo mundo Você vai forçou uma seguir isso aqui. situação para que alguém tomasse um lado, né? Isso. Não poderia. Nem o lado do capitão falar, então, vamos continuar brigando, vamos ir lá salvar o pessoal. Esse Não lado tem com fim, certeza ele ia acabar. O lado, mesmo se vigorasse a lei, o Tony Stark ele não ia ficar ali por muito tempo, naquele ciclo todo, porque os amigos morreu, uma briga. Ele tá preso. Né? A gente sabe que controlar Toda- Stark também Você é vê fácil. o amigo preso ali, é uma situação dentro da zona do tipo um rolo total.
E aí, com certeza, tinha que ter um elemento que ficasse com essa vitória suja. Olha, se a SHIELD podia ser o governo. O governo que se exploda. Então, o que acontece? O motivo o vilão por trás disso, acho que se você for olhar, foi a SHIELD. No meu modo de pensar. Por quê? É favorável para todo mundo, eu vou ficar bem, a gente vai ter eu acho que a conclusão é que não tinha vilão. Não tinha Tinha ponto de vista. Olha, eu vejo assim, pelo lado egoísta da coisa. Exatamente. Né? Estou resolvendo, é do meu jeito, é assim, pronto, acabou. Quem fez errado Né? foi o governo barra SHIELD, entendeu? Exato. Por isso que eu digo que eles se caíram como vilão dentro dessa parte. Porque é o que eu quero, é assim que tem que ser, é assim que eu estou impondo. O vilão não faz a mesma coisa na hora de tomar decisão, o justiceiro não faz a mesma coisa na hora de tomar decisão. Só que essa decisão que o governo tomou junto com a SHIELD foi baseada na vontade do povo. Isso é que lasca. Que também, de certa forma, não tem. Um fez, culpou todo mundo, né? Então, mas Então, lembra foi uma coisa a nacional. história pregressa dos heróis. Sim. Tipo, teve vários eventos que os heróis tomaram uma decisão errada, em alguns casos, e trouxeram consequências negativas para um monte de pessoas. Porque todo mundo partiu da mesma tipo, iniciativa. às Eu vezes, vou fazer. Quando a gente vira e fala, a SHIELD foi a vilã, não foi a vilã. O Hulk, num dos surtos dele, né, lutando com o líder, morreu uma porrada de gente numa cidade. Em outros casos aconteceu A gente já vários. sabe que tem um preceito. Mas aí ele vira e fala, e aí, até quando a gente vai ficar de braço É um cruzado? argumento meio sujo, mas eu mato um monte de gente pra salvar o mundo. É muita. Vira, né? Não pode. Espero que tenham gostado dessa segunda parte do nosso podcast. Em breve virão mais podcasts, virão mais pessoas, as pessoas que gostam de quadrinhos, que falam de quadrinhos, que comentam, elas vão estar aqui conosco também. Sigam-nos nas nossas redes sociais, né, na nossa fanpage, tá? Na página do MD News tem muita coisa legal lá, na página da escola em si tem muita coisa legal também, tá? Espero que tenham gostado, tá? Até a próxima, pessoal!